Para encerrar a série especial sobre os principais vestibulares do país, a repórter Letícia Santini conversou com o presidente do INEP, Alexandre Lopes, sobre os protocolos sanitários que serão adotados durante as provas do Enem. Vamos conferir. Em menos de um mês, quase 6 milhões de estudantes de todo o Brasil vão fazer as provas do Enem 2020. E pela primeira vez, o Enem também terá uma versão digital. Quase 100 mil inscritos optaram por ela, que será feita em salas adaptadas com computadores. A prova impressa vai ser aplicada nos dias 17 e 24 de janeiro e a versão digital nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. E para dar mais detalhes aí sobre como vai funcionar, o Enem deste ano, nós recebemos aqui na Jovem Pan o Alexandre Lopes, presidente do INEP, instituto ligado ao Ministério da Educação, responsável então pelo desenvolvimento das provas do Enem. Alexandre, muito obrigada por nos receber aqui na Jovem Pan. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Eu não poderia começar de outra maneira a não ser te perguntando, Alexandre, depois de um ano tão atípico, para todos os setores, inclusive para a educação, e também com tantas mudanças, instituições, escolas, tanto públicas quanto privadas, tendo que se adaptar aí ao ensino remoto de uma maneira rápida, do dia para a noite eles tiveram que fazer isso por causa da pandemia. Então, queria te perguntar como foi desenvolver e pensar nas provas do Enem 2020 em um ano de pandemia. Imagino que vocês enfrentaram muitos desafios. Foi desafiador, principalmente por conta da ansiedade dos participantes, das pessoas, por causa do momento de pandemia. Mas agora estamos tranquilos, estamos preparados, o INEP está preparado para aplicar o Enem em 2020. Foi, de alguma maneira, diferente do desenvolvimento de outros anos? Eu imagino que a prova, o desenvolvimento da prova, o desenvolvimento até mesmo das próprias questões, acontece com muito tempo de antecedência, E como o coronavírus, a pandemia já começou lá no início do ano, vocês foram pegos de surpresa também ou tiveram um certo tempo para conseguir se organizar, para pensar numa prova talvez diferente? Ou o processo em si de desenvolvimento dos exames mesmo foi parecido com o de outros anos? Em relação às questões de provas, elas já estavam preparadas. Nós utilizamos questões do nosso banco de itens, então utilizamos questões que foram preparadas em anos anteriores. Em relação à montagem da prova, nós usamos uma comissão de professores universitários que nós juntamos para fazer a montagem da prova. E com relação a isso, nós tivemos que esperar um momento em que a gente pudesse trazer com segurança esses professores para Brasília, essas comissões, para que aqui no nosso ambiente seguro a gente montasse a prova. Então houve realmente foi um desafio ter que esperar esse momento de abrandamento da pandemia, mas foi possível, estabelecemos um protocolo de biossegurança específico para esse momento e conseguimos trazer as comissões e montar as provas. E nós estamos vendo, nesse último mês de dezembro, uma piora dos índices da pandemia em vários estados brasileiros. Como o Enem é aplicado no Brasil todo, acredito que isso também seja uma preocupação. Falando agora nos protocolos sanitários que serão adotados nos dias das provas, o que vocês pensaram em adotar de protocolo sanitário realmente para manter a segurança, claro, dos alunos que vão prestar as provas e também de todos os profissionais envolvidos aí nos dias dos exames, os fiscais, o pessoal que acaba ficando nos corredores para auxiliar esses alunos. Quais serão, então, os protocolos sanitários adotados para o Enem 2020? O INEP se preparou para aplicar o Enem no ambiente de pandemia, então nós estamos preparados para aplicar a prova em janeiro. Então, primeiro é importante frisar é que todos os participantes deverão fazer a prova com máscara. Eles poderão levar máscaras reservas para substituir ao longo da prova, mas todo participante terá que fazer a prova com máscara. Outras medidas sanitárias que nós adotamos foi a redução da quantidade de participantes em sala de aula. Então, por exemplo, aqueles participantes que já são grupo de risco e nós já podemos identificá-los, nós colocamos em salas com no máximo 1/4 da sua capacidade. Exemplo, em função da idade, gestante, lactante. Então, todas essas pessoas que nós já identificamos que têm algum tipo
que compõem algum tipo de grupo de risco vão para salas com até 1/4 da capacidade normal. Os demais participantes vão fazer provas com salas com metade da capacidade usual. Então, nós colocamos mais escolas, mais salas de aula, para colocar menos pessoas em sala de aula. Com isso, garantir o distanciamento necessário à segurança para a aplicação da prova. Outra medida é com relação à higienização dos locais de prova. Então, tanto antes do início da prova quanto ao final da prova, será feita uma higienização especial na escola onde será aplicada a prova. Além disso, nós vamos reforçar a higienização nas áreas comuns, como, por exemplo, o banheiro. Outra novidade é que a identificação do participante será feita do lado de fora da sala, né? Até o ano passado era feito dentro da sala. Então, com isso do lado de fora da sala, com a marcação no chão para garantir o espaçamento dos participantes, ele é identificado e depois ele entra para o seu local. Uma outra recomendação que a gente faz é que, mesmo tendo ar-condicionado, sejam mantidas portas e janelas abertas para garantir uma ventilação natural. Além disso, nós vamos disponibilizar álcool em gel para todos os participantes e também para aqueles que vão participar da aplicação do exame. E Alexandre, outras instituições, que aplicam aí os principais vestibulares do país já anunciaram que estudantes que testarem positivo para a Covid-19 já a partir do dia 1º de janeiro, ou que tiverem contato também com alguém infectado, algum familiar ou amigo infectado, ou até que está com sintomas, mas não tem a confirmação da doença, não devem fazer a prova, devem evitar realmente de ir aos locais de prova. Isso falando de vestibulares, eu falei do dia 1º de janeiro, que vão acontecer antes, o Enem já está mais no final do mês. Essa orientação também vale para o Enem, ou estudantes que testarem positivo aí nas 2 semanas que antecedem as provas, eles terão outra maneira de fazer essa prova? O que vocês pensaram a respeito disso? O Enem, diferentemente de alguns outros vestibulares, a gente tem uma segunda data, que é a data de reaplicação, que vai ocorrer em fevereiro. Então, esse ano, diferente do que houve nos anos anteriores, não apenas o Covid, mas outras doenças infecto-contagiosas que estão no edital, é importante frisar que são aquelas que estão no edital, na semana da aplicação do Enem, será disponibilizado na página do participante, aquele que tiver diagnosticado, tiver testado positivo ou tiver com sintomas do Covid, ele vai entrar na página do participante, ele vai prestar as informações, vai fazer juntar a documentação, exames, enfim, laudo médico necessário, e aí então ele vai pedir para fazer a prova na reaplicação. A gente vai então deferir conforme a documentação que for colocada, e aí ele não perde o Enem. Então a gente quer evitar que pessoas que estejam portando doenças infecto-contagiosas vão ao local de aplicação. Eles entram, eles preenchem a informação, dão as informações necessárias e com isso eles vão fazer a prova de reaplicação em fevereiro, quando já estiverem com a saúde restabelecida. E o número de inscritos também, agora trazendo a questão do Enem digital, também é bastante expressiva, São quase 100 milhões aí de inscritos para a versão digital do Enem. Então, queria te perguntar o que é o Enem digital e como que ele se diferencia da versão impressa que a gente já conhece há tantos anos. O Enem digital é a transformação, vai ser o futuro do Enem. Nós estamos vivendo o processo de transição do Enem em papel para o Enem digital. Esse ano vai ser a primeira aplicação. Nós oferecemos 101 mil vagas e foram preenchidas quase todas no primeiro dia. Hoje, inscrições confirmadas são 96 mil. Então foi um sucesso, foi optativo, mostrou que há um grande interesse dos jovens em fazer a prova do Enem digital. O Enem digital, nesse momento, vai ser uma aplicação do Enem no computador. Mas não é qualquer computador. São computadores em laboratórios de informática selecionados, identificados, vistoriados pelo INEP. Então, o INEP disponibiliza laboratórios de informática em 99 cidades onde serão aplicados. O aluno vai até o local de prova, ele vai ter o computador designado para ele fazer a prova. No dia da prova, ele vai entrar com a sua senha, com a senha vai ter mais outros protocolos de segurança. A prova, então, vai ser baixada pela internet, ele fará a prova no dia e depois a prova volta pela internet para o INEP. Então, é uma aplicação que a gente vê como um futuro importante para a gente poder avançar na forma de avaliarmos nossos alunos. O PISA no Brasil já é aplicado de forma digital
E é o que a gente quer fazer com o Enem, transformá-lo totalmente digital até 2026. E se tratando também de Enem, né, Alexandre, são vários temas aí que envolvem a questão do Enem e também que as notas do Exame Nacional do Ensino Médio também podem ser utilizadas normalmente em programas, né, de financiamento estudantil para realmente conseguir ajudar que esses alunos entrem talvez em escolas particulares também. Com essas mudanças nas datas, né, nesse adiamento agora para o finalzinho de janeiro, como que fica então as situações do SISU, do ProUni e também do FIES? Esses alunos vão poder utilizar, então, a nota do Enem para se inscrever nesses programas? O SISU, o ProUni e o FIES são programas fundamentais para a gente poder garantir e ampliar o acesso da população ao ensino superior. São programas do MEC que são fundamentais para isso. O que vai acontecer? Conversando com as instituições de ensino superior privadas, e conversando com as instituições públicas, tanto o INEP quanto o MEC, nós observamos que algumas faculdades privadas vão começar o semestre já em fevereiro, ou início de março. Com o Enem em janeiro, os resultados do Enem 2020 só serão divulgados em 29 de março. Então, seria difícil para que essas pessoas pudessem entrar nesses cursos que já vão começar em fevereiro. Isso é uma realidade, eles vão começar os cursos em fevereiro. Então, houve a decisão do MEC de abrir o ProUni e o FIES já em janeiro, usando as notas do Enem em 2019. Então, para aqueles cursos em faculdades privadas que estão começando em fevereiro, início de março, o aluno que teve a nota do Enem em 2019, ele vai poder concorrer às bolsas do ProUni e do FIES usando a nota do Enem 2019. No caso do FIES, dos Enems anteriores, a maior nota do Enem anterior. Quem fizer o Enem em 20, em 29 vai saber o seu resultado. E aí, logo no início de abril, na semana seguinte, começa o SISU, para acesso às instituições de ensino públicas federais, faculdades, universidades e institutos federais. Então, a gente abre um SISU no início de abril. Depois vai ter outro ProUni e FIES. Esse ProUni e FIES vai utilizar os resultados do Enem 2020. Então, quem fizer a prova em janeiro, vai, logo em seguida, em abril, concorrer a vagas do SISU, do ProUni e FIES. Então, normalmente, ao longo dos anos, você tem dois momentos de ProUni e FIES. Esse ano serão 3, pelo menos. Um em janeiro, um ciclo em janeiro, um ciclo em abril e depois no segundo semestre. E para essas outras 2 aplicações serão utilizadas as notas do Enem 2020. Então, está assegurada a utilização das notas do Enem 2020 para quem fizer o ProUni, o SISU e o FIES depois da prova do Enem. Vai ter um ProUni e um FIES específico para isso. Então, o aluno não precisa se preocupar. Ele vai ter o SISU, vai ter o ProUni e vai ter o FIES para quem fizer o Enem em 2020.